Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos orar. Pai bendito, muito obrigado pela noite de hoje, obrigado pelo teu povo reunido aqui, obrigado pela disponibilidade e disposição que há nesse prédio. A igreja somos nós, o prédio é apenas um local de reunião, de adoração, é um templo que nós consagramos a Ti. Mas, Senhor, queremos ainda assim pedir que o Senhor venha falar conosco nesse lugar, venha ministrar os nossos corações nesse lugar. Venha, Deus, mostrar a Tua verdade neste lugar, para que possamos crescer em espírito e em verdade, à estatura da varonilidade perfeita de Cristo Jesus, o Seu Filho. Muito obrigado mais uma vez, fala conosco no nome de Jesus. Amém. Por que nós, nesses últimos dias, não temos crescido? Há muitos questionamentos com relação ao poderio da igreja, e poderio aqui é um espectro, um leque, não seria só um poder. Nós temos até muito poder, poder do dinheiro. Hoje a igreja é bem próspera, se você olhar de uma forma generalizada, você pensar há 20, 30 anos atrás, vamos colocar assim, ar-condicionado. Quem é mais antigo aqui de igreja sabe que era raro você ter um ar-condicionado da igreja. A igreja só tinha hélice de avião, só turbina, aquela que saía quente, parecia até, quem é, Kelly está rindo porque ela lembra, irmã Silvana, o pessoal mais antigo sabe que tinha aquele turbilhão assim, barulhento, não adiantava, o vento vinha quente, parecia que estava perto de um forno de padaria, escorria, pregador tinha que ter uma toalha, a toalhinha veio das igrejas quentes. Assembleia de Deus, então, misericórdia, irmão. Geralmente, Assembleia de Deus, o teto era baixo, aquela laje pré-batida, chão batido, estava sempre em obra, nunca acabava a obra. Estou falando das pequenas, não estou falando das grandonas, mas aí você, com calor, misericórdia. Bebedouro, bonitinho, desse jeito que a gente tem aqui. Não, os bebedouros daquele, todo mundo botava beiça, batia assim, misericórdia, meu pai. Parava o copo ali. Mas sabe, uma coisa era gostosa de ver nesses lugares. Deus agia. Sem saudosismo, Deus agia, Deus falava, Deus curava, Deus revelava. E hoje, olhando para trás, de 2023 para trás, não era a irmã Maria, não era o profeta João, não era o pastor Tião, não era a profeta Mariana ou tia Joana, não era. Porque naquele tempo você acha que aquelas pessoas são especiais e aquelas pessoas fazem isso com a igreja. Mas não é, ou não eram. Era o povo. As pessoas iam com sede para a igreja. As pessoas iam para a igreja para receber de Deus e não olhavam para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás. As pessoas não estavam preocupadas com a roupa de ninguém, com o cabelo de ninguém. Ninguém estava preocupado com a maquiagem, com o adereço. Ninguém estava preocupado dentro da igreja. Quem ia pregar, se o pregador falava bem, se ele tinha diploma, se ele não tinha. As pessoas estavam preocupadas em ouvir Deus falar e ver Deus fazer. Esse era o cerne de um culto, de uma adoração. As pessoas não chegavam atrasados no culto, elas chegavam meia hora antes para poder dobrar o joelho e ficar orando. Elas não chegavam com 10 minutos de culto começado. Isso é um vício, isso não é um problema da modernidade, não. É vício mental. Provo para você que você está viciado em chegar atrasado na igreja. Você está viciado a ter um horário que você não cumpre. Você é procrastinador. Você tem, ansiedade generalizada, mas ao mesmo tempo consegue chegar atrasado. Porque a agenda da igreja é uma agenda anual, é uma coisa que você sabe que é toda terça, toda sexta, todo domingo de manhã, todo domingo à noite, você chega atrasado porque você quer. Porque se você tem uma agenda mental bem correta, você vai preparar o teu tempo, sabendo que o ônibus passa naquela hora, que o Uber não atende naquela hora, que o metrô, então você faz isso porque você quer. E naquele tempo as pessoas chegavam meia hora antes. Me lembro dos cultos de segunda-feira, você tinha que chegar, começava às 7. Se você não chegasse às 6, você não achava lugar para sentar. Porque as pessoas queriam ir e não queriam chegar atrasadas. Nós poderíamos falar de muitas coisas importantes e interessantes aqui, e sem saudosismo,
sem pieguices, sem melancolia, mas entendendo que eu não estou falando só do modo, mas estou falando dos resultados. Os resultados dessas igrejas eram salvação em massa, libertação. E quando eu falo libertação, não é só expulsão de demônios, que o nome disso é exorcismo no jeito clássico. Libertação é outra coisa. Libertação de caráter, libertação de personalidade, libertação de vícios, libertação de homossexualidade, libertação de drogas, libertação de pedofilia, libertação de tudo que você puder pensar, imaginar. Havia libertação. Havia uma capacidade muito grande das pessoas se submeterem à palavra. Não estou nem falando de submeter a pastor, a líder, não submeter a palavra. Hoje temos dificuldade das pessoas se submeterem à palavra. Temos cheio de teólogos dentro da igreja, como se todos tivessem doutorado em teologia, conhece Bíblia mais do que quem é formado. Não, mas a minha Bíblia, o que eu já li, a internet, ela nos fez muito bem ao nos trazer muitas informações, mas essas pessoas generalistas, elas não se aprofundam em nada, elas pensam que sabem tudo, mas no final, se juntar tudo, não dá um prato de comida do que elas sabem. Porque o Google te ensina, o Google não ensina nada a ninguém. O Google te informa. Agora, o que você vai fazer com a informação é uma questão técnica. E se você não está no campo acadêmico, não está na sala de aula, se você não sentou 4, 5 anos num seminário ou numa faculdade para compreender, se você não fez pós-graduação, sabe, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e seja lá o que for, se você não tem vida com Deus, se você não passou anos e anos lendo a Bíblia de trás para frente, frente para trás, não adianta você começar a querer lançar conceitos novos na Bíblia. Porque você entende que a Bíblia não diz assim, mas como é que eu vou saber se a Bíblia está sendo interpretada de forma correta ou não? Fruto. Melhor resultado, fruto. O que você lê, você pratica. Se o que você lê, você pratica, com certeza você vai ter fruto do que você lê, do que você pratica. Mas se o que você lê, você não pratica, infelizmente, Tiago diz que é como alguém que se olha no espelho e depois esquece como é o seu rosto. Então, você não tem fruto do que lê. Você pode decorar todos os salmos, do Salmo 1 ao 150, mas você não utilizar, não praticar os salmos, não adianta nada para você. E aí nós estamos tendo o quê? Uma geração frustrada. Temos sido uma geração frustrada, e a geração frustrada, o que acontece? Todo frustrado, ele precisa de alguma coisa para escapar da realidade. Falávamos hoje de pessoas que são alcoólatras. E todo alcoólatra, na verdade, todo drogado, toda pessoa que foge para a droga, ela é uma fuga. Ela está em estado de fuga. A droga é para sair da realidade. O estado de embriaguez é para a pessoa não lembrar quem ela é, como ela vive, da forma que ela vive. Seja por álcool, seja por cachaça, seja por cerveja, seja por maconha, seja por cocaína, seja por crack. A pessoa se envolve com opioides, a pessoa se envolve inclusive com remédios de tarja preta, porque drogados não é só que vai na boca de fumo, não. Muitas pessoas pegam suas drogas na farmácia. Em inglês, farmácia é drugstore. É o lugar de vender droga. E aí a gente se pergunta por que hoje nós temos tanta gente tomando tarja preta, se sempre houve depressão no mundo, tá, gente? Sempre houve. O que há hoje é a maior capacidade de detectar, é a maior capacidade de dar diagnóstico. Mas depressão sempre houve no mundo. Mas por que as pessoas antigamente não tomavam tanto tarja preta, tarja roxa, tarja vermelha? Porque elas tinham Jesus. Porque elas criam que Jesus podia curá-las em todas as áreas. Porque elas criam que Jesus podia tirar elas da TAG, do transtorno de ansiedade generalizada. Porque elas entendiam que Jesus podia desacelerar o pensamento delas. Porque elas entendiam que Jesus podia tirar a depressão delas. Porque elas entendiam de uma forma muito simples que Jesus salva, cura, liberta e leva para o céu. Elas compreendiam que uma oração bastava para que você ficasse liberto desse problema, mas hoje pode orar 10 pessoas na nossa cabeça. No final a gente está indo a um neuro, a um psiquiatra, e nada contra a ciência, deixando bem claro, nada contra a ciência. Mas hoje a gente, depois da oração, eu tenho que ir ao médico para ver o que ele vai diagnosticar. E muitas vezes, vou dizer para vocês com todo respeito, falando com quem tem profissional de saúde na família, e eu falo com base no que eu ouço de cunhado, de irmã, que trabalham na área de saúde, médico, biomédica, enfermeiros de nível superior. Nós temos nas piores formações de medicina no Brasil, como nunca tivemos. Médicos frios, médicos que olham para você e dizem assim, não tem jeito, vai para casa e toma remédio. Médicos despreocupados com a vida das pessoas. Médicos que estão sobrecarregados, sim, muitos deles estão sobrecarregados, e talvez por causa disso tenham uma forma de diagnosticar as coisas de forma vazia.
Ainda assim, estamos superlotando, hiperlotando os gabinetes médicos, entendendo que os médicos são seres humanos que estudaram e têm seus diplomas, uma das faculdades mais difíceis de se formar. Ainda assim, achamos que o médico tem solução para nós, quando, na verdade, o que eles têm são diagnósticos, são cirurgias, são remédios, fármacos. É o que eles podem fazer, eles não são Deus. Mas nós, do outro lado, temos o quê? Temos o Espírito Santo de Deus. E aí você lembra que Jesus fala para os discípulos: imporão as mãos sobre os enfermos e eles vão ao gabinete médico. Jesus diz: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Mas eu não vejo crente botando a mão no enfermo e ele sendo curado. Estou sendo radical? Só estou copiando as palavras de Jesus. Isso é só um traço do que eu estou falando. O foco não é a doença, não é o médico, não é a cura. O foco é o cristianismo que não funciona mais dentro da igreja. Não funciona mais por causa de Cristo, não. Ele é o mesmo hoje, ontem, hoje e sempre. Ele não funciona mais por sua causa, por minha causa. Ele não funciona mais porque nós não temos tempo para crer mais no poder de Deus. Temos tempo para tudo, menos para crer no tempo, menos tempo para crer que Jesus ainda pode trabalhar nas nossas vidas. E o que é pior, nessa tramitação, a gente não entende que são alguns impedimentos que nos fazem ficar anões espirituais. Porque não somos poderosos nem espiritualmente, nem socialmente, nem intelectualmente, nem financeiramente, nem eclesiasticamente. No final, nós não temos vitória em lugar nenhum. E lutamos para ter vitória. E a pior coisa que aconteceu para a modernidade foi o tal da rede social, porque a rede social só mostra vitorioso. Você já ouviu alguém chegar na rede social e dizer assim: gente, eu estou aqui, eu vim confessar minha derrota. Meu casamento não vale de nada, meus filhos não valem nada, a minha casa é um osso, nem meu cachorro me respeita. Você já viu alguém gravar algum vídeo desse? Algum Reels? Já viu alguém fazer um short disso? Não! Todo mundo só grava vitória. E aí você não conhece a vida da pessoa, você acha o quê? Poxa, queria ser assim também. Queria não. Uma geração iludida, uma geração sem pé na realidade, uma geração que não experimenta a presença de Deus nem dentro de casa, uma geração que não sabe como ouvir a voz de Deus. O que eu ouço todo dia, como é que eu sei que é a voz de Deus? 3 são as vozes que falam com você: a de Deus, a do diabo e a sua. 3 são as vozes que vão falar com você por dentro: a sua, a de Deus e a do diabo. E como é que eu sei que a minha, o que é do diabo, o que é de Deus? A vontade de Deus é boa, perfeita, é agradável. Deus não dirá a você coisas que vão te confundir. Deus não te coloca em furada. E Deus não te coloca em situações em que você se veja em perigo. Por que estamos carentes de vitória? Porque, na verdade, nós temos algumas situações que nos impedem de ter um crescimento. Eu quero rapidamente, até por conta do corpo dolorido, dizer para você que, quando Romanos 8, 28, Paulo fala: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Geralmente a gente para aqui, tem uma vírgula. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então não vai cooperar para qualquer pessoa. Só coopera para aqueles que entendem o propósito de Deus nas suas próprias vidas. E quem entende o propósito de Deus na sua própria vida vai caminhar naquilo que Deus colocou para as suas vidas. Primeira coisa, nós somos um povo indisciplinados. Nós somos uma geração indisciplinada. Nós queremos ser multitarefas, mas vou falar uma coisinha para você sobre cérebro. É um mito ser multitarefa. Não tem como você fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Seu cérebro sempre vai te interromper de um foco para entrar em outro. Isso é ciência. Você pode fazer várias coisas, agir mecanicamente. Eu posso, como uma mulher, né, olhar o bebê, ver uma panela
no fogão, atender o telefone ou fazer 3 coisas. Mas entenda, são processos mecânicos interligados. Agora, foco, você só tem um foco em cada coisa por vez. Não tem como você falar com Deus e querer dar assunto para o mundo. Não tem como você estar focado na palavra e querer ao mesmo tempo ouvir outras coisas. Você tem que ter disciplina. Para você atender a Deus, você tem que dar tempo para Deus. E tempo é uma escolha. Eu não tenho tempo. Tempo é questão de preferência. Você prefere o tempo que você quer ter. Não é os outros quem te dá o tempo, é você quem diz o tempo que você quer ter. O tempo é seu, mas nós, infelizmente, não temos disciplina para isso. Se eu fizer uma pergunta retórica, ou seja, você não tem que me responder, eu pergunto para você, você consegue dar 1 hora por dia para Deus? Ininterrupta, 1 hora ininterrupta. Orando, lendo Bíblia, louvando. A maioria de nós já acorda como? Assustado, corrido. Mal toma um café, ou já cansados, ai meu Deus, parece que eu não dormi nada. Já começamos as nossas tarefas com a bateria em 60%, deveria ser em 100%, né? A maioria começa com 60%, 70%, se começar com 80%, você é feliz, bem-aventurado és tu, que começa com 80% de bateria. Porque muitos começam com 40%, meu irmão, o Tamagotchi, você lembra do Tamagotchi? Já começa a chiar, já começa a pedir comida. 5 horas da manhã a pessoa já está assim, meu Deus, que cansaço, segunda-feira está clamando pelo sábado. Foi anteontem, pelo amor de Deus. Já viu? Já passou por essa fase? Segunda-feira fica assim, sábado. Meu filho, tu já está chamando anteontem de novo? Nós já acordamos assim. E aí o que acontece? Quem acorda assim, acorda o quê? No processo mecânico, não no processo intelectual. E o que acontece? Você não pode buscar Deus de forma mecânica. Deus não se busca de forma mecânica. Quem busca Deus de forma mecânica não encontrará Deus. Buscar-me-eis. Quando vocês vão me achar? Quando me buscar de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor. Não tem como buscar a Deus de forma mecânica. Você tem que ter tempo, você tem que ter vontade, você tem que ter prazer, você tem que ter disponibilidade, você tem que ter adoração e você tem que ter sede da presença de Deus. Mas pastor, é tão difícil às vezes. Mas quem disse que é fácil buscar a Deus? Quem foi que pregou para você dizer assim, olha, chega no teu quarto, a gente pega a estrutura da fala de Jesus, né? Mas Jesus tem um contexto, ele está comparando com aqueles que iam para o Muro das Lamentações, que iam para as praças e ficavam gritando para todo mundo ouvir que eles eram bons de oração. Só que a melhor oração é a sua com Deus dentro do seu quarto. A oração pública é uma oração de concordância, é uma oração coletiva. E diga-se de passagem, tem que ser curtinha, bem objetiva. Ponto. A oração que realmente impacta é aquela que você faz sozinha com Deus no seu quarto. Você pode falar, ou na sala, sei lá, o local de intimidade que você tem. E ali você fala com Deus da forma que você sabe, na linguagem que você sabe que ninguém vai te refrear, da maneira como você sabe que ninguém vai te julgar, é a maneira que você fala com o teu Deus. Mas tem que ter tempo para isso. Tem que ter tempo. E a gente acha que é fácil servir a Deus. Não é. Porque 1 hora para Deus, na verdade, muitos de nós não conseguem dar essa 1 hora. Porque a nossa agenda mental está superlotada. Nossa agenda mental está cheia de compromisso. A nossa agenda mental está muito voltada para as pessoas. A igreja nunca foi tão antropocêntrica como tem sido hoje. Temos igrejas nesse exato momento festejando a festa do São João. Não é isso? São João, festa jesuína. Vai para o inferno, vai. Para de palhaçada. Quer ser ímpio? Pô, assume, cara. Eu quero tomar cachaça. Eu quero pular fogueira. Eu quero ser ímpio. Vai, meu irmão, vai para a festa junina, vai bacana. Fuma um cigarrinho, meu irmão, vai com tudo, mete o pé na jaca. Mas não fica trazendo... Ele não estuda, porque se estudar, soubesse de onde vem o paganismo das festas juninas e entender de onde é a adoração ao fogo, a Moloque, lá nos cananeus, a deuses guardiões dos mundos europeus e indo-europeus. E aí, tem igreja que tira as cadeiras, põe a fogueira no meio da igreja, olha, nos tempos antigos de Israel, um Elias chegando nessa hora, um Eliseu chegando nessa hora, meu Deus do céu, e põe a fogueira no meio da igreja,
E põe os irmãozinhos de trancinha. Antigo Testamento era raios, trovões e relâmpagos na cabeça. Vai com fogo e tudo, aproveita o fogo e fica. Sabe, Deus é muito bom e nós estamos na graça. E na graça Deus olha para nós e diz assim, quantos imbecis. Meu Deus, uma congregação de imbecilidades. Uma congregação de infantis. Uma congregação de crianças. Creche pentecostal da tia Naná, está ali. Ó. Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus, ao Pai, em espírito e em verdade. O Salmo 150 diz com palmas, vem a hora, e já chegou. O Salmo 150 não tinha chegado a hora. Mas em João 4 ele diz para a mulher, vem a hora, e já chegou, em que verdadeiros adoradores não precisarão nem dançar, porque eles vão buscar a Deus em espírito e verdade. Aí você chega em Hebreus e diz, cheguemos, pois, com ousadia, pelo novo e vivo caminho, pelo novo e vivo, novo e vivo, novo e vivo, novo e vivo. Davi não teve acesso, Moisés não teve acesso, Jeremias não teve acesso, nem João Batista teve acesso, mas você tem acesso ao novo e vivo caminho, pelo véu, pela carne, pelo sangue. Chegamos confiadamente, a fim de achar graça no trono de Deus. Você não precisa nem corinho de fogo. Nem disso você precisa. Você é motor de arranque. A presença de Deus para você é tão gratuita. A presença de Deus é tão patente para você, que basta você relaxar. Aquietai, você saber que eu sou Deus. Basta você relaxar. Respirar fundo, coisa que a gente não sabe fazer. Tem gente que respira fundo aqui e desmaia. Por favor, calma, devagar. Aí respira pulmonar, aquela respiração de estou correndo da polícia, estou correndo do bandido, né, meu? É o dia todo assim. Quando respira e joga para o plexo ou para o ventre, morre. É peixe fora d'água. Meu irmão, se você fizer, ó, no teu quarto, Deus, teu quarto se enche da presença dele. Sem começar com o Senhor, nosso Deus, nosso Pai, me põe aqui. Eu imagino Deus vendo a oração do irmão cracudo, sozinho no quarto. Pai querido e amado, nesta hora diante de ti, meu Pai. Que a musiquinha do Iane de fundo? Camboriú. Deus, eu me lembro na tua palavra. A Bíblia foi escrita por Deus. Você quer lembrar a Deus a palavra dele? Ei, tenha relacionamento com Deus. Antes que saia alguma palavra da minha boca, olha o que Davi vai escrever. Antes que saia qualquer palavra da minha boca, tu já sabes o que vem no meu coração. Tu me sondas, tu me conheces o meu assentar, o meu levantar. Para onde virei da tua face? Tenha relacionamento com Deus. Converse, Deus quer conversar com você. Deus não quer ouvir teu discurso. Deus não quer ouvir o teu português correto. Deus não quer ouvir as tuas palavras como se você estivesse orando para uma multidão de 10 mil pessoas. Deus quer que você só fale com Ele. Só fale com Deus. Só isso. Mas para falar com Deus eu tenho que aprender a falar com Deus. E para aprender a falar com Deus eu tenho que ter tempo para Deus. E para eu ter tempo para Deus eu tenho que ter disciplina. Uma coisa puxa a outra. A falta de disciplina impede você de crescer. A vida de oração, segundo ponto. Efésios 6,18 diz, orando em todo o tempo, com toda a súplica. Porque Paulo vai explicar no verso 10 do capítulo 6, no demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. Lá no final diz assim, e tomando toda a armadura de Deus para que possais ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Quando chega no 18, diz, orando em todo o tempo, com toda a súplica, com toda a oração, inclusive por mim. O apóstolo Paulo pedindo. Lá em Filipenses ele fala assim, orai sem cessar. Orai sem cessar, é uma frase pequenininha. 5,17, se eu não me engano. O que nós vamos entender é que nós não temos disciplina, e por não ter disciplina não temos vida de oração. E vou dizer para você, você pode ter todo o talento do mundo, mas se você não é uma pessoa de oração, o teu talento, na hora que o diabo se levanta, vai embora. Não há talento
não há talento que resista a um ataque feroz de Satanás. O apóstolo Paulo, no texto, diz assim: Hebreus, não lutaram até o sangue. Esse texto ele é muito interessante, que ele fala assim: vocês não reclamem de estar sofrendo, porque vocês ainda não sabem o que é sofrimento. Seta? Carro quebrou? Estourou o chuveiro, a caixa d'água? Colega no trabalho está pegando no teu pé? Vizinha está botando som alto na tua cabeça? Isso não é ataque, isso é mero aborrecimento. Ataques são coisas muito sérias e piores. Ataques é carro capotando. Ataques é você numa CTI, num UTI do nada. Ataque é você estar bem e de repente seu rim falir. E nem os médicos entenderam o que está acontecendo. Daqui a pouco você fica bom, do nada. Nem os médicos entendem o que está acontecendo com você. Ataque é você ser assaltado 3 vezes no mesmo mês e com violência, e você não entender nada. E você fala: sou dizimista, o que está havendo? Não tem nada a ver com ser dizimista. Ataque de batalha espiritual séria, aquela que mendigo para do teu lado e diz assim: estou te avisando, hein? Vou te pegar. E você olha e pensa que é o mendigo que está falando com você. Ataque é quando você tem sonhos repetidos durante a semana toda com as trevas. Ora, clama a Deus, mas seus sonhos não são com anjos, só são com demônios, com Satanás, com trevas. E você diz: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Aí chama os irmãos: vamos morar na minha casa. Eu estou te falando dos primeiros ataques, são os primordiais, são os mais suaves. Poucos de nós sabem disso porque nós não merecemos essa deferência de Satanás. Nós não ameaçamos ele em nada, por isso nós não sabemos que tipo de ataques são esses. Mas temos que ter vida de oração. Se há uma coisa que faz com que você fique de pé, resista ao dia mau, é vida de oração. Olha, cultuar é muito bom. Estar aqui, louvar, em comunhão com os irmãos é muito bom. Mas nada disso vai fazer efeito se eu não tiver vida de oração. Se você não tiver vida de oração, você precisa ter vida de oração. Você precisa orar todos os dias. Você precisa entender que a sua vida de oração não é só alimento, é também saúde. É fortalecendo o seu corpo espiritual. Você não tem só um corpo material, você tem um corpo espiritual. E entenda, o seu corpo espiritual tem que ser tão forte quanto o seu corpo material. E muitos de nós, por uma série de coisas que fazemos, é trabalho, é demandas e demandas e demandas, a gente não tem tempo mais para orar, não tem tempo mais para ter comunhão com Deus, não temos a disciplina, não temos vida de oração. E com isso o que acontece? No terceiro ponto que impede o nosso crescimento, autossuficiência e teimosia. Porque quando a gente não aprende a ouvir a voz de Deus, como eu falei no início, você diz assim: vou fazer isso porque Deus está no controle. Ei. Essa frase é ambígua, é vazia. Deus está no controle do quê? Quando Deus está no controle, tudo dá certo. Quando Deus está no controle, tem início, meio e fim. Quando Deus está no controle, não tem cansaço, enfado. Quando Deus está no controle, não tem confusão. Quando Deus está no controle, não tem lágrimas exageradas. Quando Deus está no controle, não tem dores. Quando Deus está no controle, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se você vai dizer que Deus está no controle de tudo e está dando errado, Deus não está no controle da tua vida. Deus não está no controle. Porque chegamos num momento que a gente entra na autossuficiência e teimosia. Conheço muitos pregadores que depois de anos pregando, isso é normal acontecer entre pregadores, por conhecerem a Bíblia, por conhecerem todos os caminhos, todos os atalhos da teologia, eles acham que pode subir no púlpito e pregar a qualquer momento que vai ser uma bênção. Não é. Porque para estar aqui, a primeira coisa que você tem que ter é dependência de Deus. Não é conhecimento de Bíblia. Porque toda vez que você sobe para pregar, você tem que ter a mesma dor de barriga, a mesma ansiedade, a mesma tremedeira como da primeira vez. Quando sobe para pregar, você tem que ter nervoso. Os seus 5 primeiros minutos tem que ser os 5 primeiros minutos de nervoso mesmo. Isso é um bom sinal, é sinal que você depende de Deus, é sinal de que você depende ainda de Deus para fazer a mesma coisa depois de 10, 20, 30, 40 anos. Quando você acha que é autossuficiente para fazer qualquer coisa e tudo que você faz vai dar certo, olha, não é bem assim não, mas o salmista não diz: e tudo quanto fizer prosperará. Vai para Deuteronômio, por favor, vai lá ver sobre as bênçãos.
se atentamente, se vocês ouvirem a voz do Senhor teu Deus, conforme a lei de Moisés, de meu servo Moisés, se veja o que é, e tudo quanto fizer prosperará. Começa o Salmo 1, vê quem é o bem-aventurado homem que não anda, não se detém, não se assenta, antes a sua lei está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Aí no final, na conclusão de quem é o perfil dessa pessoa, e tudo quanto fizer prosperará. Se tudo quanto você está fazendo não está prosperando, você tem que rever o Salmo 1 na tua vida. E às vezes você olha para você mesmo e diz assim, por quê? E aquieta teu coração e diz, Espírito Santo, pode falar. E o Espírito Santo diz assim, vai aceitar? Acaso vai aceitar? Se ouvires a voz do Espírito Santo de Deus, muitas vezes fazemos isso. O Espírito Santo fala, mas diz, não, eu não sou essa pessoa. Tem gente pior do que eu. A pior coisa que tem na vida é quando você se compara com pessoas piores do que você. Para com isso, isso é um vício mental. Eu não quero saber quem é pior do que eu, só quero saber quem é melhor do que eu. Eu não estou nem aí para quem é pior do que eu, porque ele não me serve de parâmetro. Só me serve de parâmetro quem é melhor do que eu. Eu só penso assim, fulano é melhor do que eu tenho que ser igual a ele. Fulano é igual, melhor do que eu vou buscar para ser igual a ele. Quem é pior do que eu não quero saber. Mas nós temos essa desculpa. Ah, se for assim, fulano é pior do que eu. E o Espírito Santo diz assim, ei, posso falar? Vai me ouvir? Vai endurecer seu coração? Ou vai me ouvir? Eu te garanto, cara, que você fala assim, vou te ouvir. E a voz do Espírito Santo é muito suave. Eu disse que há 3 vozes que você precisa discernir, mas tem mais outras 3 vozes que você também precisa discernir. A voz do Deus Pai, a voz do Filho, a voz do Espírito Santo. São 3 vozes diferentes. Até na profecia, se você prestar atenção em profecia, você vai ver que às vezes o Espírito Santo vai falar. Você vai ver que às vezes, raramente, o Filho vai falar. O que fala menos em profecia é o Filho. E raramente, e mais ainda, quem fala intensamente é o Pai. O Pai fala mais, o Espírito fala mais, o Filho fala menos. Por que o Filho fala menos na profecia? Porque ele é o verbo, ele fala aqui todos os dias, ele é a palavra. Então a profecia fica mais ao encargo do Pai e do Espírito Santo. Você vai notar isso nos verdadeiros profetas. Aqui é o verbo, aqui é a palavra, fala com você todos os dias. Você vai entender que quando o Espírito Santo fala, é uma voz suave. Não é intimidadora, não é agressiva, não que a de Deus seja, mas a voz do Senhor faz tremer os desertos. Quando o Espírito fala, você fica meio que à vontade, né? Você chora. Parece que o Espírito Santo é o avô, né? Vem cá no colo do vovô. E Deus é pai. E o Espírito Santo vem e diz, ei, posso falar? Você diz, fala que teu servo ouve. Até ouvir o que é. Fala que teu servo ouve até ouvir a mensagem, né? Que aí depois que ouve a mensagem, não sei se é Deus não. Deus não fala assim comigo. Com certeza, Deus não vai falar assim contigo, não. O Espírito Santo vai te aconselhar. O Espírito Santo vai lembrar a você algumas coisas. Suavemente vai dizer, não faz mais isso. Filho, poxa, filho, depois de tantos anos na minha casa, na casa do teu Deus, você está ainda fazendo isso? Espírito Santo. Ei, cuidado, você pode não ter mais tempo. O Espírito Santo vem como um mestre, vem como um professor, ele vem te ajudando. Aí quando o Espírito Santo não consegue falar com você, aí vem Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei. E a gente pensa que isso é só para o pecador. Não, eis que estou à porta e bato é da igreja, da sua casa. Eis que bato a porta na tua casa. O teu coração. Não é do ímpio. A carta foi escrita para uma igreja. Mas aí você diz assim, Jesus passa depois. Vocês se lembram, infelizmente a associação livre é horrível, né? Você se lembra do comercial das pernambucanas? Não adianta bater, que eu não deixe você entrar. Você lembra? Tem gente que cantava isso para Jesus. Não adianta bater,
que batia assim, quem é? É o frio. Aí o jingle começava, não adianta bater que eu não deixo você entrar. Posso falar que não existe mais. Nas casas pernambucanas é que vou aquecer o meu lar. Era uma propaganda de cobertores. Pernambucanos? Existe, voltou? O comercial é velho, mas não sei se fala. Eu era criança, gente, você é bem velho. No tempo que tinha frio. Hoje em dia no Rio de Janeiro, frio tem uma semana, acaba o inverno. Sabe? Eu creio que Jesus, quando bate algumas portas, diz, não adianta bater que eu não deixo você entrar. Mas não é porque nós não gostamos de Jesus. Preste atenção. Não é porque nós não queremos ouvir Jesus. É porque Jesus deu aquele tempo para Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, porque convém pousar na sua casa. Leia o texto de forma correta para você entender o pano de fundo histórico. Zaqueu desce, Jesus vai continuar pregando, ele vai rodar todo o lugarejo. Zaqueu vai para casa, vai mandar todos os empregados preparar tudo, arrumar, colocar em ordem, ver o pão, o vinho, tudo. Quando Jesus chegasse, já estava tudo pronto. Jesus não foi atrás de Zaqueu quando ele desceu depressa, ele foi continuar a sua obra. Quando chegou no horário, ele chegou na casa de Zaqueu, o que tinha? Tudo pronto. Sentou ele, seus discípulos, e todos começaram a comer até que Zaqueu interrompeu falando, se eu defraudei. Então, é isso. Sabe por que muitas vezes nós não abrimos a porta para Jesus? Porque nós não ouvimos a voz do Espírito Santo. Como nós não ouvimos a voz do Espírito Santo, não preparamos a casa. Como não preparamos a casa, não abrimos a porta para Jesus, porque temos vergonha de Jesus entrar na nossa casa. Temos vergonha de que Jesus entre e veja coisas dentro de nós, porque Ele é o padrão, e quando Ele olha para nós e vê que nós não estamos no padrão dEle, rapidamente diz assim, você não está no meu padrão, até que cheguemos à estatura de varonilidade perfeita, a semelhança do Filho de Deus. Eu não estou, você não está igual a mim, você não se parece comigo. O que está vendo? O meu Espírito que eu enviei, eu avisei para vocês lá em João, do 14 ao 17, mas principalmente do 14 ao 16, eu não deixarei vocês órfãos, enviarei o meu Espírito, o Espírito da verdade, Ele vos ensinará, Ele vos guiará a verdade. Por que vocês não estão se parecendo comigo? O Espírito não fez a parte dele, eu duvido. Ele fez a parte dele desde o início da criação, fez a parte dele até João Batista, fez a parte dele comigo, fez a parte dele em Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, fez a parte dele com os apóstolos. Por que não está fazendo contigo? E aí o filho não pode entrar. A porta não se abre porque temos medo do filho nos ver. A pior coisa que tem é receber visita sem aviso, né, irmãs? Cabelo dando glória a Deus. Tudo espalhado dentro da casa. As crianças estão espalhando tudo. Tudo desarrumado, empoeirado. Você não está esperando, não é o dia da faxina. Você entra em desespero. Você recebe visita fazendo faxina, né? Peraí, só um instantinho. Malabarismo. Você ouve aquela musiquinha do circo, você começa a fazer, meu irmão, tu vai varrendo, tu vai jogando cachorro, tu vai bicando o cachorro, o gato, vai tirando todo mundo da frente. Sai, criança, vai pro banheiro. Você vai no banheiro, tu olha aquelas toalhas tudo espalhadas, tu vai dando descarga, vai tirando tudo. Sim ou não, irmão? Quem já passou por isso? Dá um glória a Deus aí. Não já passou por isso? Aquela visita que não... Por que... Meu Deus, você não avisou nada, meu, da casa tá... Olha, não repara não, você confia na pessoa no sofá, não é isso? Você arruma a sala e confia na pessoa, peraí que eu vou ali, vai ali, tu vira o deflash. Você varre a casa em 10 segundos, irmão, você começa a arrumar, estica a fronha, vai no banheiro, joga um pinho-sol, você se vira. Porque aquela pessoa não avisou que vinha. Ela não te avisou que ela ia visitar você. E de repente ela só vai passar ali para dar um oi, para dar um beijinho e ir embora. Não vai nem ficar na tua casa, mas você fica desesperado. Se você pudesse assim, pô, não vou te receber não. Próxima vez eu vou botar uma câmera no meu portão. Por que não recebemos Jesus quando Ele bate a porta? Não ouvimos o Espírito Santo. Não ouvimos Jesus. Ouvimos, mas não abrimos. Falta a terceira voz. Não queira ouvir a voz de Deus. A voz do Senhor é como o som de muitas águas. A voz do Senhor faz tremer o deserto. A voz do Senhor enche o templo de glória. A voz do Senhor faz os inimigos correrem assustados. Mas a voz do Senhor
faz com que um profeta, um homem íntegro, reto, como Isaías declare: ai de mim, que vou perecendo, porque eu habito no meio de um povo de lábios impuros, e eu também tenho lábios impuros. Eu estou vendo, estou ouvindo. Quem é de por nós? Quando a voz do Senhor vem sobre nós, não é do Espírito Santo dizendo: ei, posso falar com você? Não é a voz de Jesus dizendo: tem alguém em casa? Posso entrar? Quando a voz do Senhor vem e diz assim: eu sei que você está aí, eu conheço as tuas obras, não adianta correr, não dá para fugir de mim. Mandei o meu espírito, você não ouviu. Mandei o meu filho, você não ouviu. A mim você vai ter que ouvir. Vou dar uma notícia para vocês. O Espírito já falou. Jesus está batendo na porta. Não esperem a voz de Deus vir falar com vocês. Porque nós não crescemos. Autossuficiência e teimosia. Tiago diz que as pessoas que acham que são poderosas, que são inteligentes, elas têm uma sabedoria maligna, terrena. E Tiago faz uma comparação entre a sabedoria celestial. Se alguém tem falta de sabedoria, Tiago diz: peça a Deus, que dá, sem nenhum tipo de impedimento. E Tiago diz: essa sabedoria é boa, mas aqui é da terra. Ela é maligna. É quando a gente se acha poderoso demais. Quando a gente acha que pode fazer tudo sem Deus. Quando a gente acha que pode caminhar sem Deus, fazer a obra sem Deus, viver sem Deus, militar a vida sem Deus. Alguém me perguntou essa semana: pastor, por que o senhor não volta a falar de política na resenha? Porque Deus mandou eu parar. E eu não vou desobedecer à voz de Deus. Se Ele falou: para de falar de política, acabou o teu tempo. Acabou, só fala agora de Bíblia. Sempre falei, mas houve um tempo que quis contribuir para o povo de Deus orar, interceder, buscar, clamar. E vocês já estão vendo a perseguição começando. Não estão vendo? O empoderamento do movimento LGBTQI+. Pastores sendo calados. O pior, pastores dando força para esse movimento, para nos calar. Isso é só o início, tá? Isso é só uma amostra grátis. Vai ficar pior. Esse é o movimento que o mundo está apoiando. O empoderamento de uma minoria. Mas isso está dentro de um contexto bíblico. E tem que acontecer. E nós, quando ficamos autossuficientes, ficamos teimosos. E quando ficamos teimosos, ficamos rebeldes. E quando ficamos rebeldes, nós entramos na feitiçaria. Porque para Deus, a rebeldia é como um pecado de feitiçaria. Ele fala isso lá em Jeremias. Nós precisamos entender que a falta de disciplina, a falta de oração, essa teimosia nossa, essa autossuficiência nossa nos leva à rebeldia. E lá em 1 Samuel, o texto é de 1 Samuel 15, 23, quando ele fala para Saul: Saul! Porque para Deus, obedecer é melhor que sacrificar. E para Deus, a sua rebeldia, porque Saul foi autossuficiente. Saul não esperou Samuel chegar. Ele diz: eu também faço. Eu sou rei, eu também sou ungido. Preste atenção. Cada unção tem sua medida. Você pode botar 1 litro de cloro em 10 ml, em 100 ml, 300, 400, 999. Mas quando chegar 1010, vai sobrar 10 ml, onde o cloro não vai preencher. Você tem que reconhecer a medida de unção que Deus te deu. Não é tudo igual. A salvação é para todos. A unção é para quem conquista. Cada um de nós tem uma medida de unção. Não pense que você tem a mesma unção de todos. Não pense que todos têm a mesma unção que você. Saiba reconhecer a unção das pessoas. A maior sabedoria do mundo é quando você reconhece a unção que está na vida dos outros. Não acha que a sua é a maior e a melhor unção.
Alguém outro dia quis me elogiar e me comparar. Eu falei assim, vá de retro, Satanás. A pessoa ficou até constrangida, eu pedi desculpa. Eu falei assim, pare com isso. Não quero ser comparado com ninguém, porque eu e ele somos irmãos. E ele tem uma unção que eu respeito. Porque se eu não respeitar a unção que está na vida dele, eu começo a desrespeitar a minha própria unção. Então a primeira coisa que eu faço é respeitar a unção que está sobre a sua vida. E Davi foi muito sábio ao reconhecer que seu perseguidor tinha uma unção que Deus colocou sobre a vida dele. Não matarei Saul, porque ele é ungido do Senhor. A unção dele é de Deus, eu não vou mexer com ele. Preste atenção nisso. Nós perdemos tudo isso porque, infelizmente, nós não estamos entendendo que a nossa autossuficiência e teimosia, a minha igreja é melhor, a minha igreja, não, a sua igreja não é melhor, a tua igreja tem unção, mas a Nova Vida ali tem unção, a Congregacional tem unção, a Assembleia de Deus tem unção, a Batista tem unção, não me importa o tamanho, se é em 10 ml ou se é em 1000 litros, tem unção, e eu tenho que respeitar a unção que há em cada igreja dessa. Você entende isso? Isso é um princípio de sabedoria, é um princípio de maturidade no mundo espiritual. E nós precisamos caminhar nisso para que a nossa vida tenha crescimento. Porque não adianta a gente ser esforçado, estudar, ter sabedoria, mas a gente precisa entender que nós dependemos de Deus para tudo. O próprio Jesus foi dependente. O que eu faço, não faço por mim mesmo, mas faço aquilo que eu vi meu Pai fazer. O que eu falo, não falo de mim mesmo, mas falo aquilo que eu ouvi meu Pai dizer. Eu e o Pai somos um, eu dependo do Pai. Por fim, nós estamos vivendo um tempo de uma geração muito rebelde. Deus nos deu individualidade, amém por isso. Deus nos deu livre-arbítrio, amém por isso. Mas entenda, até a natureza tem as cadeias alimentares. Os guepardos são os felinos mais velozes da terra. São as Ferraris do mundo animal na África. Os bichos vão em 5 segundos de 0 a 120 km. Já pensou nisso? 0 a 120 km, 132 km que um guepardo faz. Nenhum outro animal é mais forte, mais ágil, mais rápido que o guepardo. Mas quando o leão dá um rugido, o guepardo pega suas crias e se esconde. Por quê? Porque quem manda ali é o leão. Mas um leão também sabe que se ele quiser atacar os gnus, ele vai ter que separar um gnu, ou mais velho, ou mais novo, ou mais doente. Porque se ele entrar no meio da boiada, ele vai ser chifrado por todos os lados. Porque os gnus são uma espécie de bois-cavalos, né? Eles têm o corpo de cavalo e a cabeça dos bovinos. Então eles são muito ágeis, são muito fortes. Por isso que os leões caçam também em bando, sabendo que tem que separar, não dá para encarar. Eles entendem que ali não dá para encarar. Os gnus sabem também que, apesar disso, quando eles têm que atravessar o rio, existe o rei dos rios, é o crocodilo. E não tem gnu forte. A hora que ele abre aquela e fecha, já era, ninguém tira. Ninguém tira da boca do crocodilo, não é jacaré, tá, gente? É crocodilo. Do crocodilo, é muito maior que um jacaré. Gnu pode ter 1 tonelada, não tem. Não vai sair da boca. Ou seja, cada lugar há uma hierarquia. Cada lugar, independente do tamanho, da agilidade, da habilidade, do tamanho, cada lugar há uma hierarquia. Saiba onde você está. Porque uma das artimanhas de Satanás é fazer você sair do seu limite e entrar numa hierarquia onde você não tem poder. Principados, potestades, dominadores. Quem nos ensina isso é Paulo. Hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Você tem um arqueângelos, os primeiros mensageiros, Miguel. Você tem tronos, você tem príncipes, você tem exousias, cosmocrátoras. No grego significa poderes, aqueles que são poderosos no cosmos. Você tem anjos que são mais poderosos que os outros, sim. Você tem poderes maiores, um acima do outro. E eles se respeitam. E olha, quando Judas diz assim, pois quando
Miguel contendia com Satanás a respeito do corpo de Moisés. Miguel não ousou lançar juízo. Sabe por quê? Porque Miguel reconheceu que, como anjo, Satanás era mais poderoso que ele. Mas antes ele disse: o Senhor te repreenda, Satanás. Para trás, Satanás. Porque Miguel, apesar de ser anjo do Senhor, a espada do Senhor, ele sabia que Satanás tinha mais poder do que ele. Isso é sabedoria. Não vá onde Deus não te autorizou a estar. Não ore por quem você não tem autoridade para abençoar. Não expulse demônios a qual você nunca lutou. Não tente curar aquilo que você nunca curou. Não tente interceder por aquilo que Deus não mandou você interceder. Não tente mexer na vida de quem Deus não te autorizou a mexer. Preste atenção na hierarquia da tua vida. Quando você subir o degrau, Deus vai mandar você chegar lá. Por enquanto, não faça movimentos ao qual Deus não te deu autoridade, nem expertise, nem conhecimento para você fazer. Isso é sabedoria. Por que nós não crescemos? Porque às vezes entramos em lugares que não é para a gente entrar. Cuidamos de pessoas que não é para cuidar. Oramos por pessoas que devemos orar passivamente. Quando ele fala: pastor, posso orar por você? Eu não. O pessoal da internet sabe. Não ore por mim. Sabe por quê? Você não sabe com quem eu luto. Não interceda por mim. Estou bem grandinho, fique em paz. Por enquanto ainda tenho graça de Deus sobre a minha vida, e Deus me avisa com antecedência as coisas. Interceda de forma passiva. Deus abençoe teu filho, dá força. Não entra com esse negócio: Senhor, repreende agora, levanta. Não entra nessa guerra, por favor, fica na sua, por favor. O que eu conto para vocês é 10% das batalhas que eu passo. Se eu contar as 90, vocês vão embora. É ter a capacidade de saber onde você pode entrar ou não. Onde você pode guerrear ou não. Isso é sabedoria de Deus para a tua vida. Por fim, por que não crescemos? Porque a igreja de Cristo ainda está vivendo esse momento tão difícil de entre-safra. Por que não temos cura, libertação? Por que não temos os milagres? Porque nos falta disponibilidade. Dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor está sobre ti. Mas você tem que se disponibilizar. E disponibilizar não é simplesmente dizer: eu quero fazer, porque às vezes você vai querer, mas não vai poder. A palavra disponibilizar começa em você dizer: Senhor, estou disponível. Antes de me enviar, me ensina o que eu não sei. Porque, a bem da verdade, eu não sei mais coisas do que eu sei. Todo dia eu falo com Deus: me ensina, porque eu sei que há muitas coisas que eu não domino, que eu não sei. Me ensina, porque um dia que houver um desafio maior do que os que eu tenho enfrentado, e eu tiver sabedoria para ser sincero, eu não vou poder fazer nada pelos outros, porque eu vou entender que está além da minha capacidade. E pela experiência que eu tenho tido, se eu caminhar além disso, eu posso me dar mal e não ajudo quem pediu a minha ajuda. Disponibilidade. Sabe o que eu vejo na igreja? Líderes, evangelistas, discipuladores, missionários, adoradores, intercessores, libertadores, pessoas com autoridade para libertar. Mas todos estão dormindo dentro de um quarto escuro, com a cortina fechada. Sabe quando você entra num quarto escuro e você abre a cortina e o sol bate no quarto? Misericórdia, você tumultua tudo. Fecha isso aí, fecha isso aí, sai. É aquela gritaria dentro do quarto, né? Retira, época de retiro de jovens, tinha que acordar os dorminhocos, tudo tinha que... Todos vocês têm potencial
Todos vocês têm chamado de Deus, em alguma área, em algum lugar. Todos vocês têm capacidade, têm o Espírito Santo de Deus. Eu não posso dizer que alguém que não tem. Eu não tenho esse poder, nem quero ter, nem estou aqui para julgar ninguém. Mas entenda, se o Espírito Santo de Deus está falando com você, se Jesus está acabando de falar com você, não espere a voz de Deus te cobrar aquilo que já tem sido te dado. Você tem recebido muitas coisas nesse lugar, viu? Você aqui, agora eu vou falar com todo respeito a qualquer outra denominação, igreja. Aqui você recebe mais do que na maioria, não todos, na maioria do que... Vai ouvir as palavras de outras igrejas para você ver. Ouça. Analise a mensagem. Não critique, analise. Você tem recebido aqui durante esse tempo todo palavras de exortação, de consolação, de ensino, de fé, de esperança. O que você está fazendo com isso? Jesus está falando contigo sempre. O que você está fazendo com aquilo que Jesus está te falando? Para onde você está levando sua vida? Está vindo o tempo que Deus vai falar conosco. Talvez, se fosse mais inocente, eu diria: glória a Deus que Deus vai falar conosco. Não, a minha alma treme. Meu coração gela, dá dor de barriga quando eu penso: Deus vai falar. Apocalipse diz que quando Deus movimentou o trono, os 4 seres viventes se movimentaram juntos. Os céus começou a bradar: ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. E o louvor começaram a adorar, sem ninguém pedir. Nós precisamos ouvir o Espírito Santo, que Ele tem falado conosco. Ei, não endureça o seu coração. Nós precisamos ouvir Jesus batendo na tua porta, na minha porta, na porta da minha casa, na porta da tua casa, dizendo: ei, sou eu, filho, sou eu, filho, pode abrir, sou eu. Não, sou eu, ouça a minha voz, sou eu. Eu te chamei, eu concedi dons para você. Fui eu na cruz, morri por você. Abre essa porta, deixa eu entrar, deixa eu sentar com você. Entrarei, cearei, isso é estado de intimidade. Cear, sentar, é o lugar mais íntimo da casa, é quando a gente está na cozinha, numa sala, numa mesa, comendo. É o ato de maior intimidade, ato de celebração, de contrato, de pedido de casamento, de tudo, de desculpa, de perdão. A gente marca o encontro para comer, para sentar, para jantar, para almoçar, tomar café. Então Jesus está dizendo assim: deixa eu entrar na tua vida, deixa eu sentar com você, deixa eu ter intimidade com você, deixa eu te ensinar a ser como eu. Porque até agora você me imitou. E não é para você me imitar, é para você me seguir. Eu não chamei ninguém para me imitar, para ser depois meus imitadores, pode ser meus seguidores. Sigam-me, entendam quem eu sou. O que vamos fazer, queridos? Os desafios estão vindo aí, uma avalanche de desafios está vindo por aí. Vai tirar você da zona, de 2 1, vai tirar você da zona de conforto, vai fazer você ser um grande homem de Deus, uma mulher de Deus, vai te jogar lá fora. A minha perspectiva é dual. Ou muitos de vocês vão crescer de uma forma poderosa, Deus vai usar vocês de uma forma tão tremenda e poderosa, ou vocês vão desistir e falar assim: isso não dá para mim não, tá louco, não vai dar, não vou aguentar isso não, eu tenho outras coisas para fazer, não vou conseguir, é muito pesado isso aí, não. Está pronto para conversar com demônios? Que isso, pastor? Você não pode ter medo. A pessoa está incorporada, vai começar a falar com você. Você tem que saber com quem você está falando, de forma que você está falando, sem se emocionar. Está pronto para esse demônio, depois que sair, começar a te perseguir? Está pronto para ele poder começar a adoecer sua família, criar problemas na sua casa? Está pronto para receber gente com problemas seríssimos na prostituição, na homossexualidade, na droga, no álcool? Está pronto? Tu sabe que quando você entra nisso, você entra no problema. Está pronto? Está pronto para ver sua família sendo atacada e você saber que você está sendo atacada porque você está dentro de uma situação de guerra, na zona de guerra? Poxa, mas Deus vai deixar eu passar por isso tudo? Não, Deus não vai deixar. No mundo tereis aflições, tenham bom ânimo.
A igreja foi constituída para isso, para ser sal da terra e luz do mundo. Resplandeça a vossa luz para que os homens, vendo as boas obras de vocês, glorifiquem o Pai que está no céu. Você acha que obrar é o quê? É cantar? É ficar aqui pregando esse tempo todo uma mensagem bonita? Não, boas obras é lá fora. As boas obras são lá fora. É libertação, é cura, é manifestação do poder de Deus. É revelação, profecias. É libertação. É Deus te usar de uma forma poderosa. É Deus usar a tua vida de uma maneira como você nunca foi usado ou usada. É tirar você do ostracismo da igreja evangélica moderna, uma igreja ostracista, uma igreja deitada numa rede chamada zona de conforto. Está preparado para acordar com um anjo no pé da tua cama, dizendo: levanta, tem que falar com você algumas coisas. E você fica assim: está repreendido, o Espírito Santo. Oh, calma. É um anjo do Senhor, ouça ele. Está preparado? Deixa Deus te preparar para isso. Entrar em batalha espiritual, em guerra profunda, de oração. É tempo. Não dá mais tempo, porque é tempo. Se vocês estão entendendo o que eu estou falando, não dá mais tempo, porque é um novo tempo. Deixa Deus falar contigo. Deixa o Espírito Santo comunicar a você aquilo que a palavra, que Cristo já comunicou. Deixa o Espírito Santo confirmar aquilo que está sendo pregado na tua vida. Você não é obrigado a acreditar em mim, mas você é obrigado a ouvir a voz do Espírito Santo. Você é obrigado a ouvir a palavra de Cristo. O número de demônios na terra hoje é um número tão grande que nunca a humanidade viu um grande número de espíritos malignos. Primeiro, pela quantidade de seres humanos que há no planeta, 8 bilhões. Então sempre você tem onde tem adoradores, assim como Deus está em meio aos louvores do povo de Deus, é onde Deus habita, onde há orgia, prostituição, droga, álcool. E como é que o mundo está? Inteiro jaz no maligno. Então a quantidade de demônios. Então por que antes não havia tanto demônios? Porque tinha uma igreja forte. E a igreja forte fazia o quê? Se santificava. E a igreja forte fazia o quê? Convertia. E a igreja forte fazia o quê? Dava um brado, dava um decreto, o demônio não fazia. E a igreja forte ia lá e repreendia, salvava uma família inteira. E a igreja de hoje? Os demônios estão conquistando territórios cada vez mais. Estão conquistando território aqui, dentro da nossa casa. É necessário que você entenda hoje o que Deus está falando para você. Deus está te chamando, dizendo: ei, ouça a voz do meu Espírito. Ouça a voz do meu Filho. Eu quero te transformar. Tenha disponibilidade. Tenha tempo para Deus. Não seja teimoso, não seja autossuficiente. Esteja debaixo de autoridade e hierarquia. Saiba o nível da tua unção. E se você quer algo maior, construa algo maior. Eu quero mais unção. Então Deus falou assim: então construa. Não viva do passado. O problema é que a maioria de nós vive do passado. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Deus falou: a cada manhã as minhas misericórdias se renovam. O que passou ontem passou. Você precisa de algo novo para hoje. Por que os meus problemas nunca se resolvem? Porque estão sempre se repetindo. Porque você não renovou a tua unção. Unção velha, problemas velhos. Unção nova, problemas novos. Os velhos vão ser sempre vencidos. Satanás é tão inteligente que ele coloca muitos problemas na nossa vida. A nossa concentração vai para onde? Problemas. Preciso resolvê-los. Ei, a cada dia baixe o seu mal. Pintou um problema? Busque mais poder.
Ao invés de buscar solução, busque mais Deus. Está com problema no casamento? Busca mais Deus. Está com problema com os filhos? Busca mais Deus. Está com problema na empresa? Busca mais Deus. Está com problema financeiro? Busca mais a Deus. Está com problema na vizinhança? Busque mais a Deus. Você tem que buscar mais a Deus antes de procurar solução. Estou desanimado, estou cansado. Busque mais a Deus. Para cada problema, mais de Deus. Para cada desafio, mais de Deus. Para cada momento em que o diabo me ataca, mais de Deus. Mais. Por que mais de Deus e não solução? Porque quando você tiver mais de Deus, você é mais forte. E quando você é mais forte, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Por um caminho virão contra você, por 7 correrão de você. Nenhuma praga, nenhuma palavra levantada contra você vai prosperar. Você com a sua própria língua vai julgar cada situação dessa que falam contra você. Entenda, você tem que estar mais forte. Ninguém vai à batalha com pouca munição. Ninguém vai à batalha sem armamento. Ninguém vai à batalha de forma correta. Primeiro você se fortalece. Primeiro você pega estratégia. Primeiro você se arma. Primeiro você sabe fortalecer no Senhor, na força do seu poder. Paulo não diz, olha, tome armadura. Não diz, primeiro ele diz, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Depois em armadura. Vamos buscar. Vamos lutar. E sabe quem é seu pior inimigo? Sabe quem você primeiro vai ter que vencer? Dá um grito assim, eu. Bem-vindo ao seu território. Sabe quem impede de Deus se manifestar na sua vida? Repita de novo. Eu. Sabe quem te sabota todos os dias quando você diz, nunca mais vou fazer isso, dessa vez vai ser diferente esse ano? Repita comigo, quem? Esse demônio tem CPF, RG e CEP. Somos nós, queridos. Precisamos começar a deixar Deus crescer em nós. Acho que cada um de nós tinha que ter um quadro bem grande na nossa casa, na sala, ou então na cozinha, em cima da geladeira, assim. Convém que eu diminua e ele apareça. Embaixo, João Batista. Nós tínhamos que botar um outdoor no nosso quintal. Convém que ele cresça e eu desapareça. Convém que ele apareça e eu diminua. Todo dia a gente tinha que acordar com isso, neon na nossa cara. Convém que eu diminua e ele apareça. Convém que eu diminua e ele cresça. Fecha teus olhos, por favor. As tuas vitórias já estão todas planejadas, mas as tuas derrotas também. Satanás planejou cada derrota tua, e Deus já tem planejado a cada vitória sua. Você entende que isso é uma dualidade espiritual? Cada derrota tua, Satanás já tem planejado. Tuas fragilidades, onde você dá mole, o que ele vai pegar, como ele vai pegar, de que forma ele vai agir. Se vai usar teu filho, se vai usar sogra, pai, mãe, tio, sobrinho. Ele sabe, o patrão, o colega que perturba, se vai te seduzir através de uma mulher, de um homem, se vai te entristecer através de uma palavra dura de alguém. Ele já sabe onde ele vai atacar. A sua derrota já está escrita, já está planejada. Você entende isso? Mas Deus não seria Deus também se ele não tivesse a vitória sua nas mãos dele também. E para cada planejamento de Satanás, Deus tem uma resposta. Para cada fragilidade de Satanás, Deus tem uma fortaleza para você. Para cada armadilha do diabo, o Senhor tem uma revelação para você. Cabe a mim, cabe a você entender e querer buscar isso. Parar de sofrer e começar a trabalhar. Parar de lamentar e começar a crescer. Parar de se preocupar e se tocar demais com o que estão fazendo e começar a projetar o que você vai fazer. Na verdade, as minhas perguntas é o que eu vou fazer, não o que estão fazendo comigo. Não dou esse direito a ninguém. Não dou o direito a ninguém me atingir com o que fazem. Muito pelo contrário. Eu sempre pergunto o que eu vou fazer agora.
E vou fazer de forma racional, sem emoção, sem raivinha. Na razão, com frieza, porque o meu Deus é razão pura. Ele me tem me ensinado. Aquietai-vos, sabia que eu sou Deus, rapaz. Para de se emocionar. Olha com olhos abertos. Seja sábio, prudente. Raciocine. Use razão e não emoção. Satanás, ele vai fazer isso com você. Vai te fomentar a emoção para que você se emocione. Quando você se emocionar, você cai na armadilha dele. E é aí que ele te pega. É aí que ele te derruba. Pede a Deus nessa hora: Senhor, eu preciso mais de Ti. Me ajude a ser dependente.